Guerras e rumores de guerras não são novidade na história da humanidade, mas nos dias atuais o seu alcance, intensidade e implicações globais assumem proporções proféticas, revelando que vivemos no tempo que Jesus chamou de princípio das dores. Mateus 24, versículo 8. O termo princípio das dores faz alusão às dores de parto, indicando que esses eventos dolorosos são apenas o início de um processo que culminará no juízo divino e na manifestação gloriosa do reino de Deus. O mundo está sendo sacudido e a igreja, longe de ser espectadora, está inserida nesse cenário como sinal, testemunha e alvo. A forma como ela responde a esse tempo definirá sua condição diante do Cordeiro. Ao longo da história, os períodos de guerra sempre provocaram reações intensas dentro da igreja. Durante o colapso do Império Romano, os cristãos enfrentaram perseguições e instabilidades, mas também experimentaram avivamentos e crescimento espiritual. Já nas cruzadas, a igreja institucionalizada se aliou ao poder político. O fervor foi substituído por ambições carnais. Na Reforma Protestante, guerras religiosas se entrelaçaram com a fome por verdade. No século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial sacudiram a ordem mundial e expuseram o coração dividido de muitos crentes entre o nacionalismo e o reino eterno. Guerras têm o poder de revelar onde está a confiança do povo de Deus. Em tempos de conflito, a fé genuína é provada pelo fogo. Muitos, seduzidos pelo medo e pela segurança terrena, trocam a obediência à palavra por alianças com ideologias e governos. Outros, despertados pelo som das trombetas proféticas, abandonam a mornidão e voltam ao primeiro amor. É nestes contextos de crise que a igreja verdadeira se separa da falsa. Hoje, mais do que nunca, estamos vendo o cumprimento literal de Mateus 24. O avanço da guerra no Oriente Médio, os conflitos intermináveis na África, a tensão crescente entre a Rússia, OTAN, China, a ameaça nuclear da Coreia do Norte, guerras cibernéticas silenciosas e perseguição feroz aos cristãos em nações muçulmanas são parte do cenário global, que confirma as palavras de Jesus. Tudo isso aponta para o acelerado desfecho da história humana sob o juízo de Deus. Mas Jesus adverte: olhai, não vos assusteis. O medo não deve ser a reação do crente, mas sim o discernimento. O Senhor não nos deixou no escuro. Ele revelou os sinais, não para especulação, mas para preparação. E os sinais estão por toda parte. O aumento das guerras não é apenas reflexo da maldade humana, mas parte do desenvolvimento escatológico para sacudir os reinos e anunciar o retorno de Cristo. São dores de parto que prenunciam o nascimento do reino eterno. E nesse contexto, Deus está tratando com a sua igreja. As guerras expõem as falsas seguranças, desmascaram os ídolos modernos e obrigam os cristãos a se posicionarem. Ou estamos firmados em Cristo, ou seremos abalados com esse mundo que jaz no maligno. Infelizmente, muitos hoje estão surdos aos sinais, preferem uma mensagem de conforto humano a uma convocação ao arrependimento. Trocam a urgência da cruz por entretenimento religioso. Ignoram que os céus estão em guerra e que o tempo da graça está se estreitando e que o Espírito Santo está chamando a noiva à santidade, vigilância e separação do mundo. Em tempos de guerra, a igreja deve ser voz profética, deve proclamar que há um trono acima de todos os outros tronos, um rei que virá não para negociar com os poderosos, mas para julgá-los com justiça. A igreja não pode se calar diante dos horrores desse século, nem se distrair com as promessas de paz dos homens. Está escrito assim: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 aos Tessalonicenses 5:3. A hora é de vigilância, não de acomodação. É tempo de arrependimento, não de adaptação. As guerras que vemos hoje são apenas uma sombra pálida do que virá na hora da tentação do mundo. Se agora os fundamentos já estão sendo abalados, que será daqueles que não estiverem alicerçados em Cristo quando o anticristo se manifestar?
Os sinais estão gritando, o tempo da preparação já está se esgotando. O juiz está às portas, não se iluda com promessas de estabilidade. O mundo está em colapso e não haverá paz verdadeira fora do príncipe da paz. Quem tiver ouvidos, ouça. Ou estás firmado na rocha, ou serás tragado com os reinos deste mundo.